All due respect, com todo respeito, você não faz a mínima ideia do que é ser o número 1. Essa é a resposta de Tony Soprano para Silvio Dante no último episódio da 5ª temporada, quando seu consigliere tenta, com todo respeito, questionar sua liderança no caso Tony Blundetto. Como vocês lembram, Tony B tem um alvo nas costas desde que matou o irmão do Philippe Liotardo. Um alvo que não se limita a ele, mas a toda a família de Nova Jersey, pelo menos enquanto seu primo, Tony S., não tomar uma atitude. A afirmação de Tony para Silvio, que é uma das melhores frases da série, se aplica a todos os seus homens, que nesse momento se sentem inseguros, para dizer o mínimo. E, na verdade, se aplica ao próprio Tony Soprano. Ser o número 1 tem várias vantagens, mas também seus desafios. E nem mesmo ele fazia ideia que um dia teria que carregar um fardo como está carregando agora. Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro, aqui falo de filmes e séries e finalmente chegamos à análise do 13º e último episódio da 5ª temporada All Due Respect, escrito pelo David Chase, pela Robin Green e pelo Mitchell Burgess e dirigido pelo John Patterson. Tu aí que tá assistindo a esse vídeo aqui, se tu gosta desse tipo de conteúdo, é muito provável que tu curta filmes de máfia em geral. Sabia que eu tenho um cineclube exclusivo dedicado somente a filmes desse gênero, a filmes de gangster? Uma vez por mês a gente se reúne online para conversar sobre essas grandes obras. Eu faço uma análise aprofundada, como eu não faço em vídeos aqui, eu vou realmente mais a fundo nos filmes e a gente conversa sobre a obra como um todo, sobre cenas específicas, analisa detalhes. É uma experiência realmente incrível para todo cinéfilo. Quer fazer parte? Se interessou pela ideia? Lê a descrição desse vídeo aqui que tem tudo que tu precisa saber. Será que algum dia existiu um mundo possível dentro de The Sopranos em que Tony Soprano e Tony Blundetto pudessem coexistir em harmonia? Talvez essa fosse a grande reflexão do primeiro episódio da temporada, Dois Tonys. E possivelmente esse fosse um questionamento inconsciente do primo mais bem-sucedido. Tony S. sabe que não fosse o seu ataque de pânico que impediu a sua participação no assalto que resultou na prisão de Tony B, provavelmente nunca teria ascendido dentro da família. E por isso deixou passar tantas atitudes e tentou ajudar o primo tantas vezes desde que ele foi solto. Por ironia do destino, é por conta das ações de Tony B que Tony S. agora se vê em conflito com a própria autoridade. Se não entregar Tony Blundetto para Nova York, seus homens que já começam a questioná-lo vão sentir na própria pele as consequências, coisa que já começou a acontecer. Christopher se esconde quando Phil Liotardo aparece e apenas insulta a sua mãe do lado de fora. Benny Fazil não tem a mesma sorte, é espancado com um taco de golfe e vai parar no hospital. A outra opção, no entanto, é entregar o próprio primo para uma morte lenta e dolorosa. Além disso, será que essa decisão iria tranquilizar seus homens de verdade? Sim, eles deixariam de sofrer retaliações físicas e financeiras vindas de Nova York. Mas será que continuariam confiando em Tony Soprano como líder depois de vê-lo entregando um dos seus dessa forma? Não existe decisão fácil, ao mesmo tempo, alguma decisão precisa ser tomada. Se a gente parar para pensar, Tony está em conflito com a sua liderança ao longo de toda a temporada. Ele passa a maior parte do tempo morando fora da sua casa, separado da Carmela e dos seus filhos. Logo no primeiro episódio, na sua ausência, um urso preto aparece no quintal, ameaçando a família que ele precisa proteger. A figura ressurge rapidamente em outro momento, mas se confundindo com a do próprio Tony Soprano, levando a audiência a se questionar se Tony é mesmo um protetor ou a criatura predatória que coloca todos em perigo. Esse tipo de confusão também acontece dentro da cabeça do protagonista da série, chegando ao seu auge no episódio passado, Test Dream, aquele que teve a sequência mais longa de sonhos de toda a série. Entre as muitas possibilidades de interpretação e simbolismos do território onírico da série, nós e Tony encerramos aquele episódio com muitas dúvidas, mas também com a certeza de que o problema Tony Blundetto precisava ser encarado. Em uma das cenas quase surrealistas do sonho, Tony montava a Pai Oh My dentro da sala da sua casa e saía armado em uma missão. Agora, já bem acordado, ele vê aquele quadro dele montado na Pai Oh My, que imaginava ter sido queimado, pendurado na sala da casa do Paulie, que se desculpa ao mesmo tempo que lamenta, quase que como uma criança carente, que o chefe não o visita mais. Pode ser que tudo isso, somado ao documentário que assistiu sobre Erwin Rommel, o general alemão mais respeitado da Segunda Guerra Mundial, tenha feito Tony enfim cair na real sobre o papel que precisa desempenhar. Ele é o líder, o chefe, o número 1, e como ele mesmo disse, no fim do dia está completamente sozinho com isso. Por um lado, é evidente que tomar a decisão que Tony acaba tomando revela um nível considerável de psicopatia. Por outro, na análise fria das circunstâncias, é preciso reconhecer que assassinar o primo com um tiro de 12 na testa foi a saída mais inteligente que um chefe poderia tomar, e por mais bizarro que isso pareça, talvez até
a atitude mais humana. Ao longo da temporada, personagens importantes tiveram que tomar suas decisões, todas elas de alguma forma resultado da sua ganância. Tony Blundetto, por exemplo, desistiu de uma vida limpa como massagista depois de ganhar e gastar o seu primeiro dinheiro fácil. Christopher, no episódio passado, desistiu de Adriana e enviou a noiva para a morte depois de perceber que, escolhendo ela, provavelmente ele teria uma vida sem luxo e conforto. E já no episódio seguinte, ele não hesita em vender as suas joias. Carmela, por sua vez, desiste de uma possível independência, engole o próprio orgulho e aceita Tony de volta em troca de um terreno de $600 mil. A mesma mulher que chorou e berrou por ter sido humilhada pelo marido, agora veste uma camisola sexy enquanto olha para o projeto da casa que vai construir com o dinheiro dele. E Tony Soprano, que se culpou ao longo das últimas décadas por ter se tornado chefe enquanto Tony Blundetto foi preso, agora sabe que precisa manter a sua posição. E para isso, o primo precisa ir, agora de uma vez por todas. A música Glad Tidings de Van Morrison toca pela segunda vez no episódio assim que Blundetto chega à fazenda do tio Pat. E nós te enviaremos as boas novas de Nova York, abra seus olhos para que você possa ver, não te peço para ler nas entrelinhas, espero que você chegue na hora certa. É o que ouvimos antes de Tony B ser surpreendido por Tony S e finalmente sobrar apenas um Tony na história. Tony tomou a decisão que precisava tomar e com ela foi em direção ao seu lugar de chefe. O regresso, no entanto, só se completa nos minutos finais. Depois de fugir da casa de Johnny Sack numa batida do FBI, Tony caminha quilômetros pela neve e no meio das árvores. Os arbustos chacoalham novamente, assim como quando o urso apareceu, marcando o retorno de Tony à própria casa. Literal e simbolicamente, ele está de volta ao seu lugar. Meus amigos, era mais ou menos isso que eu tinha para dizer hoje nesse último episódio da quinta temporada. Essa foi uma análise mais raiz. Para quem acompanha desde o início das análises de The Sopranos aqui no canal, sabe do que eu tô falando, uma análise em que eu roteirizei bem, escrevi o que eu tinha para dizer e fui falando de vários detalhes, fazendo várias interpretações. Eu tava com saudade de fazer esse formato. Eu não vinha tendo tempo para fazer ele e também eu tava curtindo aquele outro jeito que eu vinha fazendo, mas achei que para esse último episódio valia a pena. Quem sabe agora, para a sexta temporada, isso se mantém. Eu tô falando isso porque eu quero dar um recado. Eu sei que essa quinta temporada demorou muito para sair aqui no canal, foram 4 meses postando vídeos. Eu tentava manter toda semana, acabava falhando, e aí voltava, fazia mais de um por semana, falhava de novo. Infelizmente eu não vivo disso aqui, então eu preciso jogar com o pouco tempo que eu tenho para conseguir manter esses vídeos. Eu gosto muito de fazer isso e gosto muito que vocês me acompanhem, gosto muito da troca que a gente tem por aqui. Dito isso, quero dar um recado para vocês. Me deem um tempinho para eu poder organizar a sexta temporada. Eu não quero que aconteça isso de novo, de eu postar e falhar, então eu vou tentar produzir, se possível, todas as análises ou uma boa parte delas para ir lançando sem falhas, beleza? Eu quero realmente que a gente encerre com chave de ouro esse processo e eu quero te agradecer por ter ficado até aqui, né, desde já faz mais de 2 anos que a gente tá nessa aqui, analisando essa série incrível, beleza? Pontos extras que eu gostaria de falar com vocês que acabaram não entrando nessa análise mais redondinha e eu acho que vale a pena a gente tocar aqui, né, de forma mais contraída, mais informal. O John Patterson, que dirigiu esse episódio, ele dirigiu todos os seasons finale de The Soprano, até essa quinta temporada, depois não mais porque ele morreu em 2005, né, e infelizmente não podemos contar mais com a contribuição dele, mas ele dirigiu todos os últimos episódios até esse da quinta temporada. Algumas coisas do próprio episódio, tá? Eu gosto de ver, acho interessante como eles falam sobre a Adriana mais de uma vez nesse episódio aqui. Por exemplo, o FBI pergunta pro Raymond Curto sobre ela, né, tá tentando descobrir mais ou menos o que aconteceu com ela, desconfiam que ela pode ter sido morta. O Raymond, aliás, tá de aniversário, que é um informante, né, tá de aniversário nesse episódio. Depois a Carmela pergunta pro Christopher alguma coisa sobre a Adriana e ele diz que eles terminaram, né, ele é curto e grosso, assim, que ela abandonou ele. Carmela fica chocada e ela fala, há outros peixes no mar, e é uma frase, assim, né, sintomática, assim, né, porque, pô, ela tá dormindo com os peixes, né, ela foi morta. Então é certeiro, assim, do roteiro da série. Um outro momento também, o Tony e o Christopher conversam sobre ela e é um momento bem pesado, assim, porque eles dois falam mal dela, o Tony chama ela de vadia e tal, só que depois eles dois se abraçam e choram. Nenhum deles acredita muito naquilo, eles dois gostavam do jeito deles, gostavam dela, e nenhum deles pode também mostrar sensibilidade, vulnerabilidade nesse momento, eles precisam manter essa casca, mas eles não se aguentam no final, assim. É uma cena que eu acho muito, muito forte desse episódio. Um outro ponto, tá, que revela muito desse conflito interno do Tony, de tentar se encontrar como liderança, de tentar conseguir encontrar o caminho certo e de estar em dúvida,
ele procura o tio Júnior para conselhos, né? E eu acabei não falando isso na análise, mas é curioso, né? Interessante como o tio Júnior ele não tem condições mentais mais de ajudar o Tony. Isso é mais uma... Ele tá, né, tá delirando, ele tá fora da realidade, e tá em processo já de demência, né, que tá começando, e o Tony fica ainda mais desamparado, porque a figura de autoridade, a única com quem ele tem para se consultar nesse momento é o tio, que não consegue ajudar em nada. E um outro momento que eu acho engraçadíssimo desse episódio, o AJ começa a manifestar interesse em trabalhar com planejamento de eventos. E eles ficam meio assim, pois é e tal, mas... bom, tudo bem, pelo menos é alguma coisa, ele está demonstrando interesse em algo. E a reação do Tony ele fica meio assim em conflito, e ele olha pra Carmela e diz, meio gay, né? E eu acho muito engraçado essa parte da conversa deles. E enfim, o AJ vai ser ponto de discussão de várias questões aí ao longo da próxima temporada. E de novo, eu quero te agradecer aí por ter ficado até aqui, por ter acompanhado o canal ao longo de todo esse tempo, mas agora nessa última quinta temporada também. E eu aguardo vocês para a sexta e incrível e mais longa também temporada de The Sopranos. Beleza? Era isso que eu tinha para dizer hoje. Até o próximo vídeo e tchau! This morning, everything you had was gone. By 10:30,